Muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida e não entendemos o porquê, o motivo. Muitas das vezes colhemos algo, até que plantamos, mas não queremos colher. Porque na hora de plantar, plantamos, mas na hora de querer, não queremos. Então essa palavra é para você. Muitas das vezes você está entristecido, muitas das vezes você tem acontecido coisas na sua vida e você se pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? O que eu fiz? Talvez você não observou as suas atitudes, talvez você não observou as palavras que você teve naquele momento para você estar colhendo o que você está colhendo hoje, né? A palavra de Deus vai dizer que o que planta, colhe. E a colheita é obrigatória. Mas Deus vai achar graça diante de você. Deus vai achar graça. Para você que não me conhece, meu nome é Natália Bramucci e esse é meu canal Jesus é Contigo. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Que o Todo-Poderoso venha te alcançar nesse momento, te dar um abraço forte em nome de Jesus. Gostaria de pedir para você já se inscrever nesse canal para você não perder nenhum vídeo. Já deixar o seu like, ficar comigo até o final desse vídeo sem pular nada, sem pular anúncio, sem pular nada. Por quê? Porque é necessário você entender a palavra de Deus do início ao fim. Muitas das vezes você pula a parte e depois você não entende nada. Não, mas Deus não falou comigo. Não, mas não é assim. Não. Para você entender a palavra de Deus, o que Deus quer falar no seu coração, você tem que assistir do início ao fim. Amém? Então, gostaria de deixar para você uma palavra que Deus colocou ao meu coração, já tem bem tempo já, né, que Deus colocou ao meu coração, e eu estava estudando ela, na verdade, para me entregar para vocês. E eu vou dizer para vocês só o que Deus colocou no meu coração, não posso ir mais além, amém? Porque Deus conhece você e sabe exatamente o que você precisa ouvir. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Que se encontra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Vou tentar fazer o máximo para o vídeo não ficar muito longo, para o vídeo não ficar muito extenso. Amém? Diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Parando aqui no versículo 1 já. No ano 3º do reinado de Joaquim, de Judá. Judá tinha um rei. Judá tinha já um líder. Mas Deus permitiu que o rei Nabucodonosor tomasse a liderança, tomasse posse de Judá. Por que Deus ia permitir o reinado que era de Joaquim passar para o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia? Por quê? Porque muitas das vezes acontece coisa na nossa vida e a gente não entende. Mas o que aconteceu aqui para Deus ter permitido? E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro seu Deus. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da ascendência real e dos príncipes. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor sitiou, cercasse, dominasse Judá pela falta de obediência de Judá, pela idolatria, pela maldade no coração de Judá. Deus acabou permitindo que o rei Nabucodonosor dominasse Judá por um tempo. Presta atenção aqui. E aí disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da descendência real dos príncipes. Versículo 4.
Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei e lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia. A ração é comida, é alimento. De cada dia da porção do manjar. Então, essas pessoas que eles precisavam ter sabedoria, inteligência para decifrar as línguas dos caldeus, para entender o que o rei Nabucodonosor falava, precisava ser uma pessoa o quê? Cheia de sabedoria, cheia da graça, cheia do conhecimento. Só que eles achavam que no meio deles de Judá não tinha ninguém. Porque Judá já estava dominado pelo rei da Babilônia. Então eles achavam que no meio de Judá não tinha ninguém digno. Presta atenção, pega a palavra. Não tinha ninguém digno de se apresentar diante do rei Nabucodonosor. Não tinha. Eles achavam que não tinha no meio deles. Eles olhavam e achavam que não tinha. Porém, no meio deles tinha Daniel, que não se contaminava. Daniel era um homem temente, servo do Senhor, que estava no meio de Judá, naquela maldade, mas tinha alguém ali que buscava o Senhor Jesus Cristo. Talvez você, muitas das vezes, está num ambiente, numa empresa, que ali faz muitas coisas erradas. Talvez você está num lugar que ali tem muita gente que faz coisa errada, mas você não faz. Você se separa para Deus. Você não deixa se contaminar pelas coisas erradas do mundo. Você é uma pessoa que teme a Deus. E olha o que aconteceu com Daniel, pela fidelidade de Deus. Então, se Deus permitir alguma coisa acontecer na tua vida, é para você despertar, é para você observar as suas atitudes. Muitas das vezes Deus vai falar para você assim: vai pela direita, e você vai decidir pela esquerda. Muitas das vezes Deus vai falar assim para você assim: vai pela esquerda, e você vai decidir pela direita. Por quê? Porque Judá, ele estava com maldade no coração. O povo de Judá já estava com maldade no coração. Estava sendo um povo idólatra. Quando eu digo idólatra, eu não digo só imagens. Quando eu digo só idólatra, eu digo idolatrar alguém, colocar alguém acima de Deus. Não obedecer mais a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, mas não colocar ela em prática, não absorver aquilo que Deus quer falar com você. E quando não absorvemos, quando não obedecemos a palavra do Senhor, vai acontecer aqui o que aconteceu com o rei Joaquim, que veio Nabucodonosor e tomou posse de Judá. Por quê? Por que será que aconteceu? Porque Deus viu que Judá estava muito rebelde. Então, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que nós tentamos entender por que está acontecendo isso. Mas Deus me trouxe aqui com essa mensagem para despertar você. Se você não quer que as coisas aconteçam na tua vida, olha bem os lugares que você frequenta. Olha bem o que você fala. Não deixe as pessoas te contaminar com as palavras. Não se contamina com ambientes. Você tem frequentado os lugares que você não é para frequentar. Você tem escutado coisas que você não precisa escutar. As pessoas têm que te olhar diferente. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é um homem e uma mulher de Deus, assim como achou graça em Daniel, porque Daniel estava em Judá, porém o rei Aspenaz estava mandando buscar pessoas de fora. Ele não mandou em nenhum momento buscar, falar assim, vê se aqui em Judá mesmo tem uma pessoa assim, de boa aparência, com inteligência. Não, ele não mandou buscar ali, ele mandou buscar de fora. Sendo que Daniel estava lá dentro.
Então seja essa pessoa que você muitas das vezes você pode trabalhar em algum ambiente que aquele ambiente não agrada o Senhor. Aquele ambiente, aquela empresa, as atitudes daquelas pessoas naquela empresa não agradam o Senhor. Mas você é diferente, você faz a diferença. E as pessoas veem que você é um homem ou uma mulher de Deus. Quem faz a diferença é você. Assim como Daniel, ele fez a diferença aqui. O rei Aspenaz, ele não precisou mandar trazer ninguém, porque ele achou, no versículo 3 vai dizer, e entre eles se achavam dos filhos de Judá, lá em Judá mesmo, acharam graça em Daniel. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber. Assim que o chefe dos eunucos lhe pôs ficou sabendo que Daniel ali estava no meio deles, um homem cheio de sabedoria estava no meio deles, mudou o nome deles. E colocou de Daniel de Beltesar, de Ananias, de Sadraque, de Misael, de Mesaque e de Azarias de Abidnego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Daniel se propôs no seu coração não se contaminar com a comida do rei, porque era oferecida a outros deuses. E Daniel, ele não colocava outros deuses no seu coração, só existia um. O Senhor Todo-Poderoso, o único Deus da minha vida, da sua vida e da minha vida. Então o que você tem que fazer? Você não pode se contaminar. Tem lugares que você não é para ir. Tem coisas que você não precisa falar e nem escutar. Quem toma atitude, quem faz a diferença no ambiente ao qual você se encontra é você. Se aquele ambiente não é para você, então se separa. Não vá. Às vezes você está numa empresa, eu vou te dar um exemplo para você entender aqui. Às vezes você está numa empresa e você quer um cargo. E você é doido para subir de nível, subir de vida, mudar a tua história, que Deus muda a tua vida, a tua história. Mas as suas atitudes não batem. E você tem que fazer aqui como Daniel. Por mais que aqueles fulanos tentem puxar o tapete daquele teu amigo, você não vai fazer. Porque você é um homem ou uma mulher temente a Deus. Por mais que você esteja numa empresa, por mais que dentro da tua casa, dentro do teu lar, ninguém dá nada por você, Deus, ele vai te pegar lá dentro da tua casa, dentro daquela tua empresa, e vai honrar você como honrou Daniel aqui. Mas por que Deus honrou Daniel? Deus honrou Daniel porque Deus viu que Daniel era um homem de caráter, era um homem honesto, era um homem fiel à palavra dele, e decidiu e colocou no seu coração: eu não vou me contaminar. É a mesma coisa você. Eu não vou andar com aquelas pessoas que tentam me afastar da presença de Deus. Eu não vou andar com aquelas pessoas que só falam mal dos outros o tempo todo. Eu não vou ir naquele ambiente porque ali não agrada o Senhor de eu colocar as plantas dos meus pés. Eu não vou faltar respeito com a minha mãe, com o meu pai, porque não agrada o Senhor. Eu não vou comer com essa comida porque eu sei que ela é oferecida aos outros deuses. Eu não vou idolatrar outras pessoas, porque só Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Eles não precisou, presta atenção aqui, eles não precisou trazer pessoas de fora de Judá, porque eles viram que tinha alguém no meio daquela maldade, daquela sujeira que era Judá, tinha alguém ali fiel a Deus. É a mesma coisa você. Se você é um homem, se você é uma mulher temente a Deus, fiel a Deus, Deus, ele vai honrar você em meio à causa, em meio à tempestade. Você pode estar num ambiente a qual ninguém te olha, ninguém te vê, mas Jesus está te olhando.
E como que Daniel conseguiu chegar nesse nível, a se destacar no meio de um lugar aonde Jesus já permitiu que o rei da Babilônia dominasse? Porque Daniel tomou a posição, a postura de homem de Deus a não se contaminar com as iguarias do rei. E o que que ele fez? Vamos lá. E o que que ele fez? E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Eu acho engraçado que Daniel, ele, além de ter temor a Deus, ele tinha uma fé tão grande, ele tinha uma ousadia tão grande, que ele teve coragem. Daniel não era um homem medroso. Daniel, ele teve coragem de chegar no chefe dos eunucos, que era mandado para dar de bebida e de comer, para que eles se preparassem para chegar diante do rei. Então eu acredito que ele era confidencial do rei. Por isso que o rei confiava nele para ter essa liderança, de poder falar assim, não, essa comida você vai comer, isso aqui você vai beber, porque eu sou ordenado a fazer isso, pronto e acabou, e não tem quem muda a minha cabeça. Mas Daniel fez a diferença, presta atenção. Daniel decidiu conversar com ele. Olha a coragem de Daniel. Em nenhum momento Daniel pensou assim, não, vai se de repente eu falo isso com ele e ele me entrega para o rei. E fala com o rei que eu não quero comer nem já beber nada e que eu já sirvo outro Deus. Vai se ele falar isso. Não, eu não vou falar não, eu vou comer, vou beber mesmo. Eu vou fazer parte como esses aí estão fazendo. Eu vou comer do jeito que eles estão comendo. Eu vou beber do jeito que eles estão bebendo. Você tá me entendendo o que Deus está falando aqui? Não é porque um come que você vai comer, não é porque um bebe que você vai beber, não é porque um fuma que você vai fumar, não é porque faz coisa errada que você vai fazer. Você tá entendendo? Não é porque um maltrata a sua esposa que você vai maltratar também. Não é porque um maltrata o teu marido que você vai maltratar também. Você tá me entendendo? Pessoas que vai na cabeça dos outros. Daniel não ia na cabeça de ninguém, não. Daniel era um homem temente, corajoso e fiel a Deus. Você tá me entendendo o que Deus está falando aqui? O que tá te faltando? Coragem? Ousadia? Fidelidade? Temor a Deus? O que tá faltando para você? É você se afastar de mal companhia? É você parar de escutar mal conselhos? O que está faltando para você? Você tá entendendo o que Deus está falando aqui? Daniel foi honrado. Mas Daniel não chegou assim, de repente. Daniel era instruído, sábio por Deus. Daniel quis fazer a diferença. E a primeira coisa que Daniel fez, colocou no seu coração a não se contaminar. Muitas das vezes você quer ser bem sucedido, muitas das vezes você quer alcançar a bênção, mas você não faz por onde, você não obedece a Deus. Você vai pelos conselhos dos outros. E presta atenção aqui. E no versículo 9, ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Olha como, através da coragem, através da ousadia de Daniel, Deus fez o chefe dos eunucos achar graça em Daniel. Ele achou graça. Eu acredito que Daniel ali estava cheio da presença de Deus ali, para o chefe dos eunucos achar graça diante dele. Eu acredito sim. Pela coragem, pela ousadia e pelo temor a Deus que Daniel tinha. Porque Daniel só tinha temor a Deus. Daniel não tinha medo de mais ninguém. E como ele tinha temor a Deus, ele falou assim, eu acredito que Daniel falou assim, não, eu não vou ter medo do homem. Eu vou ter coragem, vou me posicionar como um homem de Deus, não vou me contaminar e vou chegar nele, vou falar com ele, vou conversar com ele, calmo, com mansidão, com sabedoria. E ali Deus vai me dar graça, porque a graça de Deus, a palavra de Deus fala, a minha graça te basta e meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Então se você está passando por um momento difícil, a palavra de Deus para você é a graça de Deus, ela vai te aperfeiçoar. E quando você se encontra fraco, é aí que Deus te coloca forte. Não temas o homem, não temas. Daniel aqui não temeu o homem. Presta atenção aqui.
Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe, presta atenção aqui, E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. O que quer dizer? Daniel foi falar com o que trabalhava para o rei. Só que o que trabalhava para o rei, ele tinha muito medo de não obedecer ao rei. Aí, continuando no versículo 19, o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Quer dizer, Daniel, ele foi muito abençoado com a atitude que ele tomou, de não se contaminar com as iguarias do rei, de não se contaminar com as coisas, aquilo a qual ele sabia que não agradava o Senhor. Então Deus honrou ele. Deus honrou Daniel. Se você quer que Deus te honre, não se contamine com pessoas que te afastem da presença de Deus. Não se contamine com pessoas que te dêem maus conselhos. Não vá em ambientes que você não tem que ir. Obedeça a Deus, seja obediente à palavra do Senhor. Peça para Deus sabedoria, peça para Deus discernimento. Daniel aqui, ele foi honrado aqui. Acharam Daniel em meio de Judá, um lugar a qual o rei da Babilônia já tinha dominado, porque Daniel era honrado. Se você quer que a pessoa te enxerga você, e por mais que você esteja num ambiente a qual todos fazem errado, porventura às vezes você fala assim: nossa, a minha família ela não tem uma boa fama, ninguém vai olhar para mim. Mas é aí que Deus escolhe você para você fazer a diferença. E uma hora Deus vai honrar você. Mas isso através das suas palavras, através das suas atitudes, das suas escolhas, das suas companhias. O que você tem feito? Seja igual Daniel, não se contamina. Se afasta. Se contamina com a presença de Deus. Quanto mais você busca Deus, mais ligado no trono você vai estar. Faça como Daniel, se afasta, não se contamina. Quem meio ajudar, acharam graça diante de Daniel. Não precisou buscar outros lá fora, porque Daniel já estava lá no meio. Acharam Daniel ali no meio de pessoas maldosas. Então muitas das vezes você trabalha numa empresa, muitas das vezes você está no meio de uma família qual não dá um bom testemunho, mas quem faz a diferença é você que vai dar um bom testemunho através das suas palavras, das suas atitudes, do seu proceder. Faz a diferença e Deus vai honrar você como ele honrou Daniel. Deus vai fazer aquela pessoa te abraçar, te honrar. Deus vai usar alguém para te honrar, mas para isso as suas atitudes contam muito, as suas palavras, a sua sabedoria. Busca entendimento da palavra do Senhor, busca sabedoria em nome de Jesus. Reconheça que você depende de Deus, reconheça que você precisa de Deus. Nós sem Deus nós não somos nada, amém? Se você não entendeu a palavra, coloca ela do início e Deus vai falar com você. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva nesse canal, deixe o seu like, Deus abençoe você e sua família. Se você quiser deixar um pedido de oração aí, você pode deixar, que eu sempre estou orando pela tua vida, pela tua família, em todas as áreas. Eu não te conheço, mas Deus te conhece e sabe o teu endereço. Deus te abençoe.